Se você me pedir uma palavra para resumir a história de Noela Rocundo, eu diria que incrível ainda não é o suficiente. O ano era 2016 e ela morava em Melbourne, na Austrália, há mais de 10 anos. Noela sabia que nem tudo era perfeito em seu casamento, mas nunca imaginou que o seu próprio marido, Balenga Kalala, seria capaz de contratar assassinos de aluguel para matá-la. Aqui é a Domino e eu quero você ao meu lado para conhecer essa história cheia de reviravoltas. Durante o seu casamento, ela deu à luz a 3 filhos. No entanto, duas infelicidades a aguardavam. A primeira diz respeito à morte da madrasta de Noela. Foi um dos momentos muito tristes para os protagonistas da nossa história, que precisavam viajar até Burundi, no continente africano, para participar do funeral. Após toda a tristeza, ela retornou para o hotel com o intuito de descansar antes de preparar sua volta para casa. Mas uma ligação meio que mudou tudo isso. Ela ligou para o seu marido para contar sobre o seu dia e sobre como estava se sentindo. Balenga deu a ideia que ela fosse para um passeio na região do hotel, para espairecer, tomar um ar, esse tipo de coisa. E aí ela nem desconfiou. Até porque fazia sentido, né? Perder um ente querido não é nada fácil. Só que foi de um momento em que ela saiu do hotel que um homem armado apareceu e de repente a ameaçou com uma arma de fogo. Não grite, disse o homem, e se você gritar, eu vou atirar. Eles vão me pegar, mas você já está morta. Depois que entendeu que poderia morrer, decidiu que faria tudo o que ele quisesse. Então um apontou para um carro do outro lado da rua e ordenou que ela caminhasse devagar e entrasse no veículo. Nora sabia da gravidade da ameaça e estava disposta a fazer de tudo para voltar para casa e reencontrar os seus filhos. Ela foi levada para um local secreto, ficando a viagem inteira de 30 a 40 minutos com um saco preto na cabeça, para que ela não soubesse onde estava. Depois de descer do carro, ela foi amarrada a uma cadeira e dois sequestradores começaram uma conversa que mudaria o rumo da história. Eles perguntaram o que ela havia feito para que esse homem os pagasse para matá-la. Mas a pergunta não fazia sentido. Que homem encomendaria sua morte? Foi então que eles revelaram que o marido dela, Balenga Kalala, havia contratado todos eles para cometerem o crime. Isso pegou Noela de surpresa, é claro, mas ela não acreditou e disse aos gritos que eles estavam mentindo e que seu marido nunca faria uma coisa dessas. Os homens a agrediram por causa disso, mas estavam dispostos a provar que Balenga era o responsável. Entre gargalhadas, um deles pegou o celular e ligou para o tal homem. Naquele momento, nenhuma das preces de Noela foram atendidas. Do outro lado da linha, foi a voz de seu marido que atendeu, e ela ficou chocada. E ainda mais quando o sequestrador disse ao sujeito que eles estavam com ela, e o marido respondeu: "Pode matar". Noela entrou em desespero e infelizmente não podia falar nada. Os sequestradores queriam apenas provar que foi o marido dela que encomendou. Em seguida, um dos homens explicou como se livraria do corpo, e Noela acabou desmaiando. Ela sempre soube que seu marido era violento, mas chegar ao ponto de querer matá-la, qual a relação disso tudo? Acontece que a sorte estava ao seu lado. Ao acordar, o chefe dos sequestradores explicou a eles que nunca tiveram a intenção de matá-la, pois não matavam mulheres ou crianças. O curioso é como a história se desenrola a seguir. Parece até que os sequestradores são bonzinhos. O líder do grupo disse que o pagamento pelo serviço já havia sido feito há muito tempo e que ele mentiria para o marido dela, dizendo que ela já foi morta. Como o serviço já estava preparado muito antes, o cara perguntou como ela foi boba o suficiente para não notar que algo estava errado. Bom, acontece que normalmente ninguém espera que o seu cônjuge tente assassinar o outro, seja como for. Depois de 2 dias em cativeiro, os sequestradores a libertaram em uma estrada, mas não antes de deixar uma última ajuda que poderia mudar o jogo. Além de dar um celular, eles entregaram a ela um pendrive com as gravações telefônicas que mostravam a participação do marido no esquema, juntamente com o recibo do equivalente a $7.000 que teria sido pago por Balenga pelo serviço. Antes de ir embora, o líder disse que eles queriam que ela voltasse para avisar as outras mulheres sobre o que aconteceu. E, claro, para que elas tivessem uma noção do que os seus maridos violentos são capazes. No mesmo dia que foi solta, a Noela já começou a trabalhar nas possibilidades de voltar para a Austrália. Será que podemos dizer que era o momento da vingança? Vou te contar o que aconteceu e você dirá nos comentários.
Em Burundi, nosso protagonista entrou em contato com o pastor australiano e contou toda a sua história de sobrevivência. Chocado ao descobrir a viagem quase fatal de Noela, ele concordou em ajudá-la a voltar para Melbourne e também prometeu não contar nada da história para o seu marido. Tudo aconteceu muito rápido em seguida. Em 3 dias, ela não só se organizou para voltar para casa, mas também chegou secretamente à cidade. Além disso, descobriu que o marido contou para todo mundo que ela morreu em um acidente no exterior. Cara de pau, não é? Bom, Maleng organizou o funeral em sua casa, que durou praticamente o dia inteiro. Familiares, amigos e vizinhos foram até lá para oferecer seus sentimentos. No entanto, ninguém imaginava que a convidada mais importante estava prestes a chegar ao melhor estilo de um filme de drama. Noela, escondida dentro de um carro na rua da casa, observou Balenga do lado de fora, se despedindo de todos os que estavam presentes. Foi somente quando o amigo se despediu que ela saiu do carro e caminhou em direção ao marido. Ele não acreditava no que estava vendo e começou a resmungar em voz baixa, questionando se ela era um fantasma. Achava que seus olhos estavam lhe pregando uma peça. Claro, Noela não perdeu a oportunidade de assustar o marido e deu um grito dizendo: "Surpresa! Ainda estou viva!" Naquele mesmo dia, Balenga foi preso pelas autoridades. Inicialmente, ele negou o envolvimento com o crime, mas não tinha como escapar. Noela tinha todas as provas necessárias para incriminá-lo e não hesitou em entregá-las para a polícia. Diante deste cenário, o cara não viu outra alternativa senão confessar o crime. Foi somente nesse momento que finalmente descobrimos o motivo pelo qual ele cometeu o assassinato da esposa. Balenga planejou matar Noela por ciúmes, acreditando que ela o trocaria por outro homem no país africano. É difícil acreditar em algo assim, não é? Ele chegou a alegar que estava sofrendo influências demoníacas para tentar mudar a sentença, mas não teve sucesso. Balenga foi condenado a 9 anos de prisão. Sejamos francos, parece pouco em comparação com tudo que ele fez, não é? No meio do trauma de acordar todas as noites ouvindo a voz dele dizendo que poderia matá-la, nossa protagonista ainda enfrentou uma reação negativa da comunidade. Além de dizer que o cara foi preso por culpa dela, muitos ainda disseram que ela não deveria ter o denunciado. Sua casa até foi vandalizada por pessoas irritadas com a situação. Noela sabe que está certa. Ela mesma disse que vai deixar Deus julgá-lo e que, não depender dela, já existe o perdão. Apesar de tudo, levanto-me como uma mulher forte. Minha vida passada acabou. Agora eu estou começando uma vida nova. Esperamos que essa história sirva de inspiração para todas as mulheres que já estiveram ou estão em um relacionamento complicado, assim como a Noela. Um forte abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.